Tô aqui na academia, esperando aqui sentada nessa, né? Não vou ficar muito calor, não vou suar agora. Comi muito pouquinho, só 6 horas, aí vou atender a menina. E vou ter que ir lá ver meu pai. Estão falando que ele está agonizando, como se ele estivesse dependendo de algum perdão maior. E as 2 idas fui eu e a minha irmã, disse que não tem ninguém para ver ele hoje, né? E aí a mulher do meu irmão falou que a gente tem que ir lá, que tinha que ser o Jaciara. Então o Jaciara parece que o marido dela vai levar a gente. Então eu vou atender a menina às 8h30, aí acabando a Samara não veio, falou que teve um imprevisto para resolver. Fiquei um pouquinho doloridinha, eu já pensei, vou fazer esteira. Esse tênis aqui não é bom para esteira, tava deslizando esse tênis. Não é bom para esteira. Aí se encalou e também melhor dar pelo menos 24 horas. Depois eu chego, durmo, venho mais tarde. A Sônia não vai malhar esses dias, falou que depois vai ter que malhar de manhã, mas esperar passar. Já aquele, bom dia. Esperar passar essa virada aí, porque ela fica lá na cozinha acompanhando tudo. E a outra também não, só que a outra lá pensa que também eu não faço, né, questão de atender nada. Aí tá poderosa, lindona, né? Parabéns, show de bola. Ela é aluna antiga daqui, uma simpatia. Aí muito cheio aqui. Aí eu vou, né, tentar atender a menina, que ela vai fazer bumbum, exterior e tal. Aí faço o dinheirinho, esperar. A ideia não é gastar, mas não sei se vou ter que ajudar na gasolina, porque senão eu iria com o Paulo mesmo, jogava o Porto Meio, já estão um monte de mérito mesmo, no meio do caminho, né? Eu tô com comida para os 2 horários, tudo certinho até receber. Aí diz que é muito reconhecível que ele tá, diz que ele tá morto, mas ali amarrado pelo cérebro. Meu pai, assim, são missões, né? Para mim algumas coisas se tornam cegas, né? O meu coeficiente de revelação é algo muito específico e eles não tiveram interatividade. Ainda que a quem venha como mocinho, bandido, mas não teve uma... Eles foram todos absurdamente cruéis comigo, não responderam a nenhum fator de fé, sem muito sarcasmo e destruição. Estou falando de todos, eles dificultaram muito a minha avó compreender. Ele vai morrer entendendo o que eu não fui, que é para ele eu ser alguém. Me interferiu, mas me desejou muito mal, me difamou pela família, me difamou, usou meu nome para ganhar dinheiro, para cobrar os outros, né? De repente, quando você justifica com aquilo que você não tem nem mais contato, por mais que você gostava do seu pai há muito tempo, aí eu lembrando o tempo todo o que foi cobrar um monte de gente para dizer que dava fortuna. E não estou dizendo que ele não ajudou um tempo, mas ele foi absurdamente canalha, e todo mundo desejando mal que eu voltasse para casa. Isso foi uma coisa bem complicada, porque a relação com a minha avó era parasitária, ainda que eu não entendesse, né? Era aquela coisa mesmo de não chegar porque ele estava vindo por cima, porque ele estava vindo por baixo, não chegar na hora, ou assim, não, eu chegava na hora, mas assim, tinha essa coisa, né, mas também não tinha, mas ficando longe você viu uma diferença. Eu namorei melhor, voltar tinha, não posso colocar assim, mas realmente também, né, e aí então falaram provavelmente o que bem queria, até que ponto o que é minha avó perante, ainda que ela tinha desenvolvimento com o avô, o que era um casamento, o que era isso, aquilo, entender ou questionar essas verdades uniformes perante amor e sexo. Então me ver com músculos, eu não sei até que ponto todos eu sei que todo mundo pagou uma língua de um jeito. Reversificar uma pessoa com músculos é mesmo, né, você entender uma questão. Deus sabe de todas as coisas, mas minha avó teve um papel. Foi muito difícil interpretar ainda entre incógnitas o que foi esse valor de transcendentalidade e tal, né? O que é uma pessoa que vem para trazer disciplina, obedecer disciplina, mas o que é que eu deveria desacatar o que mal fizeram disciplina sobre questões. Então, eu não estou dizendo que meu pai não teve os valores dele, mas absurdamente corrupto, absurdamente violador, absurdamente ladrão. Até que ponto ele foi assassino, nunca escondeu. As escolhas dele foram péssimas, então eu mesmo desejei, ele também me impulsionou a desejar muita coisa para ele, porque ele
jogou no buraco com farturas de dinheiro ou coisas que num dado momento a fé trouxe uma imposição que eu não só tinha que perder tudo e ficar numa merda absoluta, que eu tinha que cobrar um ladrão, convencer, porque ele iria pagar, ele iria sofrer, eu tinha que usar o recurso da fé num contexto biológico de convencer um criminoso, uma pessoa que estava em falta, que aí já era uma questão de um Deus maior, que deu valores para ele entender o que era certo ou errado, ou repensar sobre alguns erros passados, e eu não consegui, nenhum deles. Agora é minha vez e todo mundo junto, Então teve um momento de colocar em pauta todas as coisas e eu caguei nele inteiro mesmo, porque o meu sofrimento e as minhas necessidades foram destituídas e ainda via isso como valor, já que ele conquistou o que era meu diploma, o que era isso, o que era aquilo. E não tenho nem tempo para sentir uma coisa ruim dele. Eu gostei dele durante uma vida inteira quase, né? Assim, do jeito que ele era, o que eram algumas coisas. No dia que eu fui lá, eu já vi ele como se ele tivesse morto. E é uma condição vindo com toda a transparência, toda a bondade, uma tristeza, alguns choros dentro de casa e ao mesmo tempo já um conforto muito maior pelo meu crescimento e entender que tem missões individuais. Isso veio a problematizar o que é um protocolo, o que é uma necessidade público-privado, como Deus anda todas as coisas, você em todos os fatores de responsabilidade, que são as condições mandamentais, o que é você colocar Deus acima, o que é a biologia que não condiz, ou até que ponto o valor da fé não é a questão da alma dicotomizável, mas também não é uma biologização descabida. Existe um fator basal que você pode otimizar, livrar dele, o que é vantajoso, você entendeu a responsabilidade de um para um e não ficar entre tantos, ou o que a possibilidade te convida, você viver condições aleatórias, mas dizer que num dado momento, e isso, como isso se trunca, tipo assim, não aceitar um relacionamento e ter que começar, e aí? O que fica errado se eu tinha muita comodidade para entender as coisas, mas num dado momento eu era totalmente blindado a obedecer um critério que eu não tinha maturação, não tinha condição maturacional de entender o que seria passar a condição desses, o que é um beijo mais quente, não é que ele esquentava, não é que não esquentava, mas você tem que ter depois um outro momento, um momento que você não se sinta desconfortável por cobranças. Qual é a intenção disso? E quando tiver que ter uma penetração, de fato, o que começa isso? De fato, como que isso acontece de fato? Até então eu via isso, eu tenho que romper alguma coisa, e aí a responsabilidade de tudo isso. Então, o meu processo maturacional, eu não sei se tive um namorado, né, de poder sair na boate, sair, conversar algumas coisas não necessariamente, amadurecer um pouco, o que seria finalizar aquele relacionamento, ir embora, estudar, morar fora, realmente gostar de uma outra pessoa, usar, e tinha que estar desmamada dela. Não sei, acho que também, se já perto dela já tinha participação, eu não tinha porque fazer, não fazer, ela me deixava ir na boate, me deixava sair com meu namorado, ir pra praça, não tinha... Acreditava até nele, preferindo que eu namorasse com um cara mais velho, que ainda dizia que queria casar comigo, mas ela não tinha esse outro lado de colocar aí que um homem, né, que já é maduro, o que significa também você estar ele ou submeter a coisas que é conveniente num dado momento, você não entender o que ele faz. Quando existe uma diferença de idade, ele já tem uma condição maturacional, como que seria, não estou dizendo que meu avô não enganou ela e tal, mas as questões que se fizeram depois, ou até que ponto um contexto depois, não sei, mas ela tinha um padrão tal, e uma coisa que era velada, não é que ela era cega isso, mas ela obedecendo a situação dela, só que isso implica no mundo da doença, no mundo da enganação, para quem que fica o quê, ainda que as pessoas podem falar o que quiser, eu fiquei, né, o que virou consecutividade atemporal ou justificar questões tais. Eu não estou dizendo que meu pai pagou, muita gente gostava dele, as relações comerciais dele são as relações comerciais da maioria, né? Ele era folgado por algumas coisas, prometia coisa não cumpria, ele era muito mentiroso, muito infrator, golpista, né? Então, para dinheiro igual porco para merda, ele conseguia deitar com a cabeça, sabe? A mãe deixa a desejar. O que foi esse começo entre eles, lá longe, ou o tempo deles, a maturidade dele, um momento final, e num dado momento se entregar a errar ou justificar os erros dos outros, que aí vem botando em pauta muitas situações, ainda que ela lutou com muitas coisas, com muitas responsabilidades, mas jogou isso fora bem.
Porque fazer o que ela fez comigo não tem perdão nenhum. Não tem. É Deus que me conduz isso aí, porque brincou de religião. Ele nem brincou de religião e pela lógica, o que virou uma miséria tal, né? Ele até então ficou um cara rico muito tempo. Curtiu muito isso, muita bebida, muita independência. Esteve para cultivar o tempo da pensão. Muitos méritos, né? Em função desse lado. Aparentemente bem casado muito tempo. Não tinha quem ficar falando, saber que tinha um filho assim ou assado. Até então separou, tinha aquela coisa lá. E para ela tentar ser feliz teve muito. Também não vou dizer que ainda que falasse ou alguém apontasse isso aqui. Meio que também não pedia nem cheirava, dizer que isso trazia gravidade, não tinha isso. Então, aí hoje eu vim fazer esteira quando baixar mais a poeira, eu preferi não atender ninguém à tarde, eu vou chegar, vou atender a menina, vou almoçar um pouco mais cedo, tomar banho e tal, e vou lá ver, aí vou chegar, vou dar um dormidão, venho bem mais à tarde fazer esteira. Vai tentar fazer 60 ou fazer 90. Aí, já querido. Aí, nossa, ele cometeu erros muito graves. Eles tiveram determinantes que mesmo a profissão pesada, eu fiquei... Eu não me dei conta do que era... Não, foram eram muito problemas, muito. Ele atrás de um dinheiro roubado da facilitação e tal, ele pagar era uma situação foram muito irresponsáveis. Essa coisa de algumas rotinas é muito camuflada da ambição de cada pessoa. A pessoa brinca de casinha também, tendo sua casa própria, tendo algumas coisas mais, né? Mas ainda ficava todo um fardo pra mãe ainda, a questão da casa limpa, das coisas tais, entre os minha avó, meus avós eram as mulheres que comandavam a casa. Eles tinham a vidinha dele que se vocês quisessem driblar e ficar no silencioso, ninguém ficava sabendo. Minha avó nunca ia procurar saber de avô na rua, não sei que tempo a coisa estourou, ficou sabendo na época que eu era pequena. Eu sei que estavam uns arrepios de manhã, assim, aquelas 2 horas, tem que segurar. Ai, vou cortar logo, né? Meu rosto, olha o que virou meu rosto nisso tudo. O lugar que eu fiquei passando fome em Aracruz, implorando para ele ajudar, ele botando dinheiro fora, fazendo festa, curtindo. Quando cortou a pensão na casa em Numa, eu e a minha irmã doente, a gente passando, minha mãe foi incompetente de ter um homem também para sustentar, ou assim cobrava, que estava tendo prejuízo com os filhos, que voltou para ser dono da casa depois, pegar parte da casa dele. O negócio assim foi muito feio, a gente implorou muita coisa, entrou no ouvido, saiu do outro, ele botou dinheiro fora com muita gente, curtiu muito. Eu passei situações atemporais. Aí vi o filho dele que morreu, no assombro, em vários lugares, como aconteceu aqui também, né? Sentado, até que ponto um ramo de vivo morto, um correntismo de convite, isso vira um contexto amostrológico genesiologível que conduz, né? Mas existe algumas questões que elas são cegas para mim. Eu tenho que acreditar na vida ou utilizar o recurso da blindagem como blindagem. Alguns momentos de atemporalidade, mesotemporalidade, destemporalidade, tudo muito consciente, um fator mimético. Tem algumas coisas que também, de fato, elas são tão velozes que quando eu volto a ler, que eu não tenho tempo para ler, elas são tão automatizadas, ainda que eu percebo, for olhar alguma coisa, como que tá tudo olhando para baixo, ajustando. Agora já tá mal. O que tá? Tá gripada? Tá com máscara? Ah, você fez procedimento? Oi? Dentista, essas coisas? Não, Ah, entendi. Estética, né? Entendi. Aí, então, nossa, muito cheio. Mulherada do caramba. Aí eu sei que eu vou lá. Foram situações de implorar,
de querer voltar para casa e ir embora daquele Aracruz, a situação de Vitória, como eu fui arrastada com uma faca, com situações que eu tinha que convencê-los a algum fator de fé. A mãe me ridicularizava, me chamava de demônio para quem brincou de barriga, de gravidez operada. Eu nunca quis dar golpe de barriga, muito menos achar que ter filho, quanto mais essa coisa de igreja, eu tenho uma revelação, eu tenho... Que, aliás, eu peguei ela tardiamente fazendo isso com a mulher da igreja. Não tinha onde mais fazer filho, eu indo lá como se tivesse que prometer uma barriga ou um outro e querer. E aí eu escuto que ela estava oferecendo, ou seja, eu mexi com o golpe. Eles eram golpistas ainda, que silenciosos em algumas questões. Então eles foram absurdamente covardes comigo e usando todo o meu critério de muito fardo de jogo para me tirar tudo mesmo. Enquanto eu, em situação afastada, querer minhas coisas, se tornar um cara de pau. Ela falar mal do meu pai logo em seguida, tá atrás de dinheiro para cobrir um dinheiro que não tinha fim das dívidas daquele viado absurdamente responsável, absurdamente criminoso. A forma com que ela se dopa, se joga no chão, um viado fazendo igual, o que eles fizeram comigo foi algo muito pavoroso. Aquilo acabou com a minha vida para eu ser jogada aqui. É outra que pegar ela, eu jogo ela num paredão e queimo, tá? É o mais simples que eu posso estar dizendo. Você pensa numa mulher que se eu chegar perto dela eu fico quente. Pensa num velho que eu queria dar um pau nele. A coisa ficou boa, porque ele passou a ficar distante e até decifrar as coisas, mas um filho da puta absurdo. As mesmas mentiras que ele usou para dar golpe, ele veio usando até o final, brincar. Todos os dois brincam com a saúde. Não estou dizendo que ela não é hipertensa, está cheia de trelelê, mas para bater perna, para resolver as coisas estava muito bom. Eles gostam de dar golpe na coisa errada, cair e não. Fala, como pode? Olha, eles foram criados pelos meus avós. Não, meus avós não eram piores de forma alguma. Não fazia sentido. Eles ainda usavam isso como recurso de justificativa e teoria de que o papai era o coitadinho. Foi colocado para fora de casa do pai, blá blá blá. Foi pra rua muito novo, que foi o pai que morreu com o marca-passo, né? Morreu dependendo do marca-passo dele e tal. Ou seja, ele ajudava não, inadmissível. Deitar com a cabeça um filho que nunca viu, morrendo de rir que o outro não tirou a pensão, não. Fora, eu não estou dizendo que eu não posso ser filha dele, ainda ser justificável. Me convencer e fazer inferno de que não era, como se tivesse feito alguma caridade. E a caridade dele era ele ter o filho como recurso para virar laranja. Inadmissível. Isso contando por cima. Botar a mulher para me vigiar no meu trabalho, para ver se de fato eu estava longe, se era justificável me ver bem ou com alguma imagem e me colocar como me linchar pela situação da avó. Disso tudo foi assim que ele provavelmente deu baixo na aposentadoria, deu golpe fraudando tudo e o ódio dele tentou suicídio porque queria tirar tudo dos filhos do casamento, deixar sem nada, nem o outro, nem ninguém, golpista que tá pagando. E a gente tem que sofrer durante tudo, sabe? Eu fazer essa filtragem, eu não estava lá não sentindo, mas a minha vez, olha o que é a minha vez? É o primeiro estuprador. E até que prova o contrário, quem são os pais da gente quando a gente está na barriga? A conveniência de continuar um fator gestatório, o que é a intenção, né, de uma bagagem que o corpo tem que dar aquela pulsão, aquela fissão, ou aquela pró-mesofusão, ou qualquer coisa assim, a quem atribuir ter que correr disso, entender um grau de deficiência e questionar aquilo que alguns depuram como estimular inconscientes, descabidamente, e até que ponto as pessoas não sabem das deficiências. Seguinte, né, somos irmãos, não somos irmãos, adotados, não ser adotados, o que é simbiótico, o que não é, o que aparentemente virou, tá com o cabaço ainda não tá sentindo que alguém poderia ter molestado, tem hábitos tais, é que a pessoa tem que ter clareza. Que na maioria das vezes são absurdamente simbióticos e existe uma relação fudida entre aspas, ou seja, não necessariamente. Tem gente que é contaminada, tem filho que não é contaminado nem de HIV. Há quem diga isso, né? Não sei também, até que prova o contrário, meu protocolo é completamente diferente. Então eu vou fazer isso. E mesmo a minha irmã foi comigo, eu paguei da vez passada, ela falou que não vai cobrar, eu tô perguntando quanto que é, que bom que a menina vem. Aí seria eu pagar, ela falou, da outra vez falou que seria 50, eu pagaria. Eu sou meio cansado de pagar coisa demais, entendeu? Ela tá sofrendo bem, tá ligada bem. Novamente é eu com ela. Eu não queria que fosse com os outros.
Juliano entendeu que o jogo dele, eu não estou dizendo bonzinho de cu, é rola, pagando de bonzinho, né? E já entendeu que, né, o meu nome tem agora uma singularidade que ele vai depender de resolver. E eu quero esse dinheiro, e eu quero entender aquela partilha, e sob uma condição de justiça minha, eu destituo o filho dele, eu processo o filho dele que me acusou dentro do grupo, e se comprovado o erro e entre as relações todas a questão do que ficou pendente em ministério, a quem justificasse coisas no nome de irregular, eu tiro tudo que eles têm, mando jogar no olho da rua como eles fizeram, me lincharam, sem dó nem piedade. Destituo de todos os trabalhos públicos, de todos os trabalhos públicos, teriam que passar por um critério seletivo muito apurado, um adestramento muito grande, e a maioria não tem inteligência, filho. Comigo o negócio é desse modelo. Esse modelo, o tal de aposentadoria, filho, se bobear, parar de existir. O que é a responsabilidade do limite do câmbio caber no colchão? Quem você bota dentro da sua casa, você mora sozinho? Qual o sistema de regra de rua, trabalho entre casa que subsistencie? Como com um colchão, um limite de acumular dinheiro, de transferência de dinheiro, de nota não se tornar descabida, de não se tornar fracionária para outras quadrilhas. O que virou um banco? Numa pandemia ou entre enfermos totais? Sai tenebroso. Então, tipo assim, joia, tudo bem, já cresceu o cabelo, tá lindão aí, show de bola. Acabou a inflamação, né? Tá bem, você fica bonito demais, cabelo curto também. Você falou que... não, eu suruquei até trocar, tô achei lindo, tá lindo. Muito bonito mesmo, né? Show de bola. E a cor também linda, né? Lindo, olhos claros, ficou lindo, mas graças a Deus curou tudo. Show de bola. Com inflamação com a selagem, que acabou o cabelo dela. Teve que tirar tudo e ficar como se tivesse queimadura. Aí esperando a menina chegar. E aí então eu venho à tarde para tentar fazer 90, qualquer coisa assim. É muito calor para eu ficar meio suada e dar pico de fome de manhã, é bem complicado isso. Né? Eu quero evitar passar mal, não estou muito preocupado, estou sentindo essa coceira de barriga, mas eu estou bem. Tenho que ficar nos horários menos pressóricos, que é minha cabeça aguentar tudo isso, eu ainda vou seguir meu protocolo. Mas eu tentei, eu fui muito metódico para iniciar essas coisas com uma sistemática, pagando, justificando, por que isso é errado, por que é certo para outro, o que é medicina, o que é isso e aquilo, aqui ó, farroupilha, senão não vamos botar um prego nisso aí, bem pregado. Então, ele foi muito joia, muito infrator com muita coisa. Eu falava, eu não quero ter esse pai, tinha a vida dele lá pro lado, não tinha... Pensão foi por ordem judicial, por ordem divina, né? Porque o que ele roubou, que ainda dava para sobrar para ele, era para entender que ele, né, ganhou méritos que nem foi do trabalho para poder dar pro filho. O trabalho de roubar ainda ganhou dele. Então eu nunca aceitei. Aí você falou isso aqui, lógico, destituir minha vida, porra. Tipo, eu decidi que eu vou usar coitadinhas conveniências e eu preciso de um otário que vai pagar isso, destruir a vida e não ser ninguém, vai ser você. Ainda é uma incógnita. Eu tentei com minha mãe denunciar ele, a gente tava nesse critério de vingança e ela tentou outras vezes e era ela quem denunciava. Outra coisa, muito espertona, não teria voltado pra ele. E outra coisa, o tio, por que fez, não vai ficar do lado dele, mas não pode destituir roubo? Uma vingança muito grande em cima de mim, que não era para cumprir senso de justiça. Meus avós sofreram horrores em cima disso. E o que é uma infidelidade aparentemente que não acontece quando implica em destituir condições raciais, colocando o lado do meu avô, né? O que são situações que a gente não sabe, que são conversadas direto entre eles, mas que quem dava as diretrizes e botava o critério de responsabilidade e o testemunho para resolver as coisas era minha avó. Porque pela lógica, meu avô, ele era um ninguém, assim. E se não fosse minha avó, vou ser muito sincero, totalmente independente, quem conduzia as regras da casa, sabe limpar a bunda, meu ver, entendeu? Então quer dizer, bonzinho, fazer o trabalho dele, obedecer alguns critérios, mas dependendo nunca mexer um livro, se também um filho, um neto não for, não aparecer, não faz diferença, bem individualista na dele, quieto, fazia um papel tal, não me incomodava, porque quem fazia, quem pensava por tudo, era minha avó. E ela trabalhava tão absurdamente e tal, as regras tal, isso daqui ele tem que cumprir, que ter filho, casamento, isso aqui ele tem que cumprir. Não tinha esse negócio de justiça, nem isso, aquilo, fazer, trabalhar, fazer um monte de coisa.
Então as regras dela eram muito bem determinadas e tinha que acontecer. E acontecia, entendeu? Tudo bem? Joia, bom dia. Eu gosto muito dessa menina lá da rua, porque, tipo assim, ela gosta pra caramba. Nossa, calor danado. Vamos fazer isso, aí depois eu chego, dou um dormidão. Eu senti que tinha que ver alguma coisa, acho que eu vou ficar bem, né? Fiquei muito detalhado sobre questões anatômicas, questões transcendentais ali em si, olhando o comportamento daquilo, que ainda que eles tenham algum amadurecimento, alguma conveniência, mas um jogo de viciado que eu não caio mais, de interesses, de prazer ou de chavar uma coisa, mas o que tá... Estou dizendo que minha irmã não teve uma condição maturacional tal, não ouviu o que não precisava de ouvir. Minha irmã é dissimulada e corrupta também, todos eles. Se puder botar a mão e ficar... Eles nunca acharam, não devia nem questionar a corrupção do pai. Tudo bem que era tanto problema de família, tanta coisa, mas depois de ver eles independentes com algumas coisas, ganham méritos para ter algumas... Tem independência de dirigir, de fazer isso, fazer aquilo, de habilidades que implicam em você, e entender muito o que é certo e errado, o preço das coisas. Eles são bem oportunistas, entendeu? Então estão num jogo bem grande, é um jogo bem pesado. Eu sei o que foi o fato disso tudo aí. Ninguém, vamos defender a Janaína, nem a Paula que ela fez, se ela deixou isso tudo pra gente, a toa também não foi. Insistiu isso, nem um filho da puta, uma hora você quer alguma coisa de volta. Minha irmã, a gente fez camisinhas, eu dei coisa pra não pedir de volta, mas eles entenderam que aconteceu algo muito grave comigo, tipo, agora é minha vez, não. O pai, num jogo, o pai tá jogando o filho contra o outro até o final pra entender se aquela oficina não traria os frutos da ladroagem que tinha que garantir a mulher dele com o bolso cheio. Uma devoção, né? Aquela lá, também Camila vendo, aquele filhinho viadinho. São, né? Ficar com a vida mansa. A brincadeira foi pequena, nossa. Saí do tempo de sentir catabolismo, fome, dor e jogada. Situações de socorro, de implorar. A minha mãe colocou minha irmã em condição de necessidade horrorosa, mas todos é conveniente se virar contra mim. Ela adora a mãe o negócio era me vingar, destruir os meus méritos e a minha independência. Não gostei disso não, tá por aqui, Uma oportunidade e tal é assim pra eles, Tchau, farroupilhado, qualquer coisa, entendeu? Sobre uma largura e tal, me encontrei ali, cada um, você meteu o pé, você paga, no mínimo paga igual. Não tem esse coisa, filho, não tô pra palhaça mais não dá mais tempo não. Aí ontem coloquei pra outra lá, eu coloco um contexto, caso comece a falar de mim, vou botar isso por causa disso, o povo faz tudo pra aparecer, para com conversa com o outro, se pagar. Faz isso só pra pagar, umas coisas que eu fico assim, entendeu? É um trem bem complicado. Bem complicado mesmo.